Dois, três. Bate lá na televisão pra eu me ver, Caio. Eu vou... Ok? Pois é, gente, hoje é aqui 1º de dezembro e a gente está bem, eu diria, corridas e animadas, né, Isa? Estamos aqui com Isa Croisi, né, a parceira aqui do Palavra Ativa. Eu digo que é a nossa mentora, a nossa cabeça. Enfim, hoje quem vai conduzir mais aqui a entrevista com o doutor... Bartolomeu Rebouças. É Isa. Pois é, faça a apresentação, Isa. Gente, olha, é um prazer imenso estar aqui de novo com vocês. O Palavra Ativas é um espaço de diálogo, de educação, inovação, impacto social, novas tecnologias e principalmente a questão do mercado de trabalho. Então, eu estou aqui com a missão de apresentar o Dr. Bartolomeu Rebouças, que atua na Evo Estágio e tem uma contribuição gigante na formação profissional de jovens. E eu vou pedir para Dr. Bartolomeu que se apresente para o nosso público. Ok, alô a todos. Queria inicialmente agradecer a Rosana Paixão e a Isa Croisi. Croisi. Esse nome, mas eu ainda aprendo até o final do programa. Pelo convite, me senti muito honrado em participar desse projeto Palavra Ativa, em função basicamente do seu objetivo, não é? Objetivo muito mais de sensibilizar a sociedade civil como um todo para algumas causas que nós defendemos e assumimos, tipo, mercado de trabalho para os jovens. Então, de uma forma ou de outra, eu sou professor aposentado da Universidade Católica. Lá eu cumpri a minha missão em termos acadêmicos, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fui coordenador de curso, de uma forma participei da gestão também da própria universidade. Ao me aposentar, me deparei com a seguinte situação: me mudei para Lauro de Freitas, né? E de uma maneira ou de outra eu imaginava que iria descansar, afinal. Mas a pulguinha da educação, não é? Que não nos deixa. Eu ainda continuo dando aula na pós-graduação, dessa vez na Faculdade de Santa Casa. Marcaram uma aula para mim no dia 22 de fevereiro de 2026, então já estou me preparando para isso também. Então, de uma forma ou de outra, a educação faz parte assim, do meu DNA especificamente, né? Eu tenho família com irmãs professoras que me estimularam muito para isso, e de uma maneira ou de outra eu fiz administração de empresas, fui gestor hospitalar, fiz consultoria para grandes empresas, fiz consultoria para os franceses da Danone, percorri praticamente esse Nordeste inteiro fazendo uma ação de consultoria para eles. E mais recentemente, em função do doutorado, eu me fixei mais em Salvador, na medida em que eu tinha uma necessidade de estar mais próximo ao meu objeto de pesquisa. Então, de uma maneira ou de outra, após a minha aposentadoria, ao visitar ao São Paulo, me ofereceram então esta franquia da Evo Estágios. Eu digo, opa, vamos estudar, não é? Porque de uma forma ou de outra não é educação dos moldes convencionais, mas também faz parte da educação, que talvez seja a finalização do processo educativo, não é? É quando o formando, né, o aluno conclui o seu curso, qualquer que seja o grau, nível médio, superior, até mesmo pós-graduação, não é? Entendeu? E se depara então com o mercado de trabalho, que é diferente de quando ele começou o curso.
Então, a minha preocupação também é essa, né? De acompanhar, digamos assim, as modificações, a dinâmica do mercado de trabalho, extremamente influenciado pela tecnologia, não é? Então, eu me dedico hoje a pesquisar essas coisas também, tá? De que maneira a tecnologia influencia favorável e desfavoravelmente, primeiro, a educação, né? Você tem um boom dessa educação à distância, que se discute os benefícios e os malefícios dela, mas também você tem, após a conclusão dos cursos, o aluno, de uma maneira ou de outra, sem muito apoio, digamos assim, né? Sem muito suporte para adentrar o mercado de trabalho. Então, a EVA Estágio entra exatamente como propósito e como missão isso, fazer a conexão entre boas organizações, tá? E bons estudantes. O que seria EVA Estágios? É uma empresa, na verdade, nós somos 180 franquias no Brasil inteiro, né? Eu faço parte de uma rede, tá? É uma empresa que cuida da intermediação entre as escolas, né? Escola-empresa chamada, né? É uma atividade que não é nova, ela já vem regulada há algum tempo, né? Então, de uma forma ou de outra, existem algumas instituições que lidam com isso e a EVA Estágio é mais uma. Eu diria, não é mais uma a rigor, tá? Atua nesse segmento, agora busca diferenciar. Nós somos uma empresa praticamente digital, nós não trabalhamos com muito papel, currículo de aluno, etc. Nosso CEO, o Igor Moreira, diz o seguinte: não tem sentido o aluno preencher um papel, um currículo, nos entregar gastando árvores, né, a rigor. Então, a preocupação também ecológica é fundamental no nosso DNA. Então, de uma maneira ou de outra, a EVA Estágio se dedica a isso, identificar empresas em que o estagiário, que o estudante possa contribuir e fazer com que haja exatamente essa ligação, essa integração entre o saber gerado nas universidades, nos cursos, nas escolas, tá certo? E a aplicabilidade disso na empresa. Então, às vezes, nós temos que, de uma forma ou de outra, direcionar muito o próprio empresário, entendendo que não vai substituir a mão de obra. Na verdade, um benefício, uma concessão, tanto que chama-se, né? Termo de concessão de estágio, entendeu? Uhum. Então, a empresa não é chamada empresa, é chamada unidade concedente. Então, há uma série de aspectos que a própria lei prevê, você sabe disso, não é? E que a gente obedece rigorosamente para evitar determinadas dores de cabeça que um estágio mal encaminhado pode trazer, quer para o empresário, quer para o próprio estudante. A lei de estágio, a 11.208, prevê o estágio tanto remunerado quanto não remunerado. Muita gente acha e confunde o estagiário como uma mão de obra barata e desqualificada que o empresário pega para uma substituição rápida ou um arranjo, digamos assim. Mas, na verdade, o estágio ele é uma continuidade do processo educativo que visa o aprimoramento na prática dos conhecimentos adquiridos dentro das habilidades e competências adquiridas dentro do curso que ele está. Dentro da EVA Estágio, você falou algo muito interessante, que vocês não trabalham mais com tanto currículo como de papel. Eu estou vendo aqui no cartaz da EVA Estágio, eu vou colocar aqui para vocês, um QR Code, onde, através da câmera do celular, a pessoa vai direto para a empresa e para o banco de dados, onde cadastra o currículo. E lá você tem uma equipe de recrutadores. Exatamente. E são estagiários também. São estagiários a rigor, também. Como nós lidamos com estágio, é importante que nós tenhamos estagiários. Mas como é que o senhor faz a captação de empresários para viabilizar esses estagiários? Basicamente por recomendação, por indicação, não é? Então, de uma maneira ou de outra, e nós temos a equipe comercial, não é a equipe, uma pessoa da área comercial que visita as empresas, entendeu? E sugere, então, que opte as organizações por esse tipo de, digamos assim, de suporte a estudantes. Tá? Então, nós temos encaminhado com sucesso e o objetivo nosso é questão de propósito pessoal meu, tá? Fazendo com que o estudante ele seja efetivado ao final do curso. Agora, por exemplo, nós estamos extremamente alegres, né? Todos da equipe. Nós temos cerca de 4 estudantes que concluem o curso, agora eles passam a ser efetivados a partir de janeiro. Perfeito. Então, fecha o nosso ciclo, tá?
o propósito, o meu propósito pessoal, o propósito da revista é exatamente isso. Discutiram com algumas outras agências, não é que existem outras agências também no mercado, né? Não, aí você perde, eu digo, não perco. Na verdade, eu cumpro a minha missão, não é? Que é alocar o bom estudante em boas oportunidades de trabalho. Hoje nós temos um desafio muito grande, que é o ingresso do jovem no mercado de trabalho. Nós temos duas frentes, que são 2 funis, a juventude e os 50 a mais. Trabalhando com a questão do primeiro emprego, qual o maior desafio que esse jovem enfrenta, né, para entrar no mercado de trabalho? Não há nenhum estudo específico com relação a isso. Eu tenho procurado, inclusive, na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, que eu me dedico a essa coisa, né? Sou pesquisador. Perfeito. Tá? E de uma maneira ou de outra você não tem um comportamento universal. Tá? O que se argui é o seguinte: a tecnologia tem distraído muitos jovens de focos, tá certo? Então talvez seja necessário a gente refletir um pouco mais, Isa e Rosana, sobre essa questão, digamos assim, da importância do papel da tecnologia, sabe? Hoje os jovens leem pouco, não é? E você falou em 50 mais. Isso leva, porque o que tem acontecido é o seguinte: nós falamos da geração Z, não é? Mas a geração Z, ela é filha da geração X, tá certo? Que também já começou a incorporar essas coisas, sabe? Não nasceu com o celular, um de nós nasceu com o celular na mão, pelo menos nós 4 aqui, nós 3 aqui, talvez ele, né? E nós estamos dentro de um ambiente incorporados, exatamente, né? Porque isso aqui é tudo tecnologia. Correto. Né? E estamos ali com a geração Z e com a exatamente. geração X. Exatamente. Então, essa migração ela é extremamente rica, mas ela é traumática se você não entende o contexto geral. Tá certo? Então, o jovem muitas vezes sofre em casa, e a gente percebe isso, né? Uma influência dos pais, que tem um mundo analógico, ou ao menos um mundo em transição ainda, e eles já nascem com o celular na mão, né? Eu estou lendo esse livro aqui agora, estou adorando, tá certo? The Economy, como a geração Z vai mudar o futuro dos negócios e o que fazer diante disso. Isso é um livro para gestores. Então, eu não li todo ainda, né? Tenho marcado algumas coisas. É uma indicação boa, né? Para um livro e para presente de Natal aí para a geração Z. A geração X entregando para a geração Z. Entendeu? Então, de uma maneira ou de outra, aqui os pesquisadores são pesquisadores americanos, né? Mas que fizeram pesquisa no mundo inteiro e revelam exatamente isso, sabe? Então, há alguns episódios na nossa geração, por exemplo, no nosso cotidiano, é muito comum. É uma pergunta que se faz: onde é que você estava no 11 de setembro, não é? Todos nós temos uma memória, tá, sobre isso. Eu, por exemplo, estava dando aula na Universidade Católica, entendeu? Iniciando a disciplina na área de administração hoteleira. Eu tinha vindo da Disney University, onde eu fiz mergulhei os bastidores da Disney, e a Católica nos contratou, então, para que a gente ministrasse aulas para futuros gerentes de hotéis, tá certo? De administração hoteleira. Então, eu me lembro muito bem que eu tinha vindo dos Estados Unidos, sabe? Então, de uma forma ou de outra, aquilo ali abalou muito. Pergunta ao jovem da geração Z: eu vim falar desse negócio mesmo, já li sobre isso. Percebe? Em épocas mais remotas, ninguém esquece, por exemplo, o dia que assassinaram o Kennedy, não é? Entendeu? Eu, por exemplo, não me lembro, quer dizer, me lembro alguma coisa, tá certo? Mas são fatos marcantes, assim, que hoje em dia são muito corriqueiros, digamos assim, sabe? E essas mudanças, professor Bartolomeu, têm impactado muito a questão do mundo do trabalho. Por quê? A gente tem trazido esses valores para a questão curricular. Sim. O currículo, a vida da pessoa. Só que, antigamente, esse currículo tinha a finalidade de mostrar somente a carga acadêmica. Hoje ele vai além. Ele quer captar outros fatores, como endereço, para ver a questão da localização, do bairro de recrutamento que a gente quer. São filtros que são feitos dentro de uma era digital de captação de recursos. Palavras-chave
que são colocadas dentro do currículo para ver se o perfil se adequa à vaga. Porque hoje não é só necessário colocar uma pessoa para trabalhar, mas é necessário que o perfil daquela pessoa se adeque à filosofia da empresa. Como aí vou ver isso? Olha só, nós temos uma posição muito clara com relação a isso. Hoje em dia não se admite mais pelo que você já fez, se admite pelo que você pode fazer. Então, nós trabalhamos muito em cima de evidenciar o potencial dos alunos. Tá? Então, temos colocado para ele. A educação, na verdade, não leva a isso, né? Tem observado que há alguns gaps no que se refere a essa coisa, mas o papel nosso é também isso. A gente vem por dois aspectos, não é? Primeiro, colocar para o aluno que o que ele aprende na escola é importante, mas que é necessário que ele também contribua pessoalmente para elevar o sarrafo, como a gente diz, né? Elevar a régua, tá certo? E também, por exemplo, nós introduzimos agora, de forma orientativa para os nossos recrutadores, uma pergunta-chave: por que você escolheu essa instituição para estudar? Então, a nossa devolutiva para a rede educacional, tá certo? Então, por exemplo, nós temos algumas faculdades que, na época, perto de casa, ok, então a localização é um fator decisório. Pela qualidade dos professores, tá certo? Pela imagem, ou seja, há um conjunto de informações que nós fazemos devolutiva para as instituições de ensino. Então, nós somos um parceiro, né? Afinal de contas, eu venho da academia. E tá acabam entregando as suas competências, né, emocional, quando vocês criam essas perguntas. Exatamente. E eles respondem, eles acabam falando da competência emocional deles, da competência técnica, eles acabam, mesmo tecnologicamente, mesmo online, né, eles acabam entregando isso para vocês, né? Porque é uma ferramenta psicológica, né? Um perfil comportamental, tá certo? Até uma metodologia chamada DISC, né? Que se avalia o seu indivíduo diretivo, entendeu? Integrativo e por aí vai. Isso aí a gente traça um perfil e encaminha para a empresa. Tá? Porque o nosso papel é de intermediação, nós não decidimos a admissão, tá certo? Nós identificamos a oportunidade, identificamos a vaga, sugerimos, digamos assim, ao empresário um determinado perfil, né, um determinado tipo de aluno, em função do horário, em função da atividade, né, porque há uma necessidade de que haja, por parte da instituição de ensino, a aprovação de um plano de estágio. Tá certo? Então, se elabora esse plano de estágio a partir da identificação da vaga, né? De que maneira o estudante, qual é o curso compatível com as atividades que podem ser apreendidas ali nessa experiência de trabalho, que a gente chama de trabalho, experiência de estágio especificamente, né? Identificando logo ao empresário que existem algumas limitações com relação a isso, não é? A carga horária máxima é de 6 horas por dia, máximo de 30 horas por semana, não pode trabalhar além das 10 da noite, sabe? Não pode lidar com atividades que possam provocar riscos, não é? Ou insalubridade, ou seja, algumas limitações que a própria legislação prevê como garantia para o estudante, né? O foco é que é uma atividade educacional, não é atividade do mundo do trabalho ainda, tá certo? Ele será quando for efetivado. O estágio não se configura como emprego. Não. E como ele falou, esses gaps, essas lacunas que são deixadas, a gente geralmente coloca domínio da língua falada e da língua escrita. E a gente vê erros crassos no currículo. A gente vê perfil que são colocados, palavras-chave que são colocadas que o candidato não possui. Então, todo o currículo ele é estruturado para captar esse perfil para a vaga, porque não adianta só você entrar. É importante que você permaneça. Então, que você não só tenha as habilidades e competências, mas que você também tenha um comportamento que lhe leve a permanecer. Porque um processo seletivo é muito caro, né, professor? Veja só, exige tempo, né? Exige dedicação dos recrutadores, tá certo? Existe uma necessidade muito importante de definir, tá certo? Qual é a expectativa de ambos os lados, né? Qual é a expectativa do estudante? Por exemplo, nós temos agora, está chegando o verão, nós temos alguns alunos que eu só quero estagiar em janeiro e fevereiro.
Ele tem que ser muito transparente com o empresário. Tá? Mas por que não? Porque eu estou no terceiro ano do ensino médio, eu quero, a partir de março, dedicar ao Enem. É um projeto interessantíssimo, tá certo? E é um sinal de maturidade estudantil, né? Porque ele já sabe, eu quero aproveitar, não quero ir para a festa, ou não, vai para a festa e compatibiliza, etc. Mas o objetivo é estagiar apenas em janeiro e fevereiro, porque em março eu quero me dedicar totalmente ao estudo. Isso é maravilha, porque é um indivíduo, é um estudante que não fica na maré, sabe? A depender, talvez sim, talvez não, etc. Então, a gente sugere ao empresário, como você tem um pico no verão, restaurantes, etc., etc., então, mantido o estágio com prazo curto para terminar. Porque o estágio ele não tem tempo mínimo, nem mato. Aliás, o mato é 2 anos, não é? 2 anos. Entendeu? Em várias instituições. Então, é um erro, às vezes, que o próprio aluno, ele tendo, digamos assim, 1 ano de um estágio, ele se declara que está apto a mais 2 anos. Não está, ele está apto a mais 1 ano apenas. Porque é um total de 2 anos, qualquer que seja, digamos assim, a empresa e qualquer que seja o agente integrador. Então, nós nos preocupamos muito com isso. Nós somos extremamente legalistas com relação a esses aspectos. Quanto tempo tem a sua empresa aqui na Bahia? Ela atende toda a Bahia? Nós atendemos Salvador e região metropolitana. Perfeito. Tá? Exato. Há uma outra franquia em Brumado, parece que uma outra também em Feira de Santana. E quanto tempo tem Nós você? eu me aposentei há 4 anos, 3 anos. 3 anos. Entendeu? Eu me dedico a essa atividade. O tipo de contrato desse estágio é menor aprendiz? Não, nada a ver. Não? Estágio é Nada a uma ver. coisa, Estágio menor é aprendiz é uma outra coisa. Entendi. Existe a lei de estágio. Me permita, Isa, é importante entender, porque há uma digamos assim, é normal essa até porque tem a questão do CIE, né? Aquele CIE também que é uma empresa. É uma empresa também de estágio, né? Nós atuamos no mesmo segmento de estágios. A legislação diz o seguinte: o estágio ele é facultativo, a empresa pode admitir ou não. O menor aprendiz é obrigatório se a empresa tiver acima de 100 empregados. Perfeito. Sabe? Então, há algumas instituições que lidam com digamos, a oferta de educação para menor aprendiz. Na verdade, é uma instituição de ensino muito mais do que uma agência de integração. Perfeito. Quando você começa a misturar as duas coisas, entendeu? E é comum que o empresário, não, mas eu quero um menor aprendiz, mas o jovem, chama jovem, porque ele pode ser até maior, né? Entendeu? Nós não trabalhamos porque, de uma forma ou de outra, nós somos focados em estágio. Embora a gente possa, de uma forma ou de outra, dar uma orientação nesse sentido, sabe? Então, nós temos algumas instituições da sociedade civil que lidam com isso. Nós estamos buscando uma aproximação, inclusive o próprio Instituto Gêmeos, né? Exatamente. Queria ressaltar aqui a importância dessa instituição para Lauro de Freitas, para a Bahia como um todo, tá certo? No sentido de fazer com que se busque o conhecimento sistematizado na questão do jovem, na questão do estudante, na questão do encaminhamento para o mercado de trabalho, e tem feito, digamos assim, uma atividade extremamente significativa para a juventude e tem sendo reconhecida efetivamente no município. Essa questão colocada, eu vou abrir um parêntese aqui, uma lacunazinha, para fazer uma explicação. Todo o regime de trabalho está regido pela CLT, Confederação das Leis Trabalhistas. Dentro dela, nós temos a Lei de Estágio, que é 11.208, e a Lei de Aprendizado, que trata do menor aprendiz. O menor aprendiz, ele está sujeito ao que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, e existem condições limitantes, assim também como o estágio, que é obrigatório e não obrigatório, pode ser remunerado ou não. Tem o Bolsa Estágio, tem o seguro-saúde, tem o valor da bolsa, que é estipulado, mas não configura um vínculo trabalhista, embora ele tenha direito às verbas rescisórias, 10º, férias proporcionais, conste em carteira, conte como experiência de trabalho, mas é um vínculo diferenciado. O menor aprendiz, ele tem muito mais limitações. A lei é muito mais exigente. À medida que ela obriga que a empresa contrate,
ela também fiscaliza muito mais e o empresário é obrigado a arcar com o período de aprendizado desse jovem. Então, são condições adversas. Diferente. Mas dentro disso, dentro da lei de estágio, a gente vem falando da questão do currículo, a gente vem falando da questão tecnológica, a gente falou do perfil DISC, que o professor Bartolomeu colocou, que dentro do perfil DISC são 4 vertentes, que a gente vê o perfil que a pessoa tem, se é dominante, se é influenciador, se é analítico, porque o emprego precisa estar adequado, o estagiário precisa estar adequado à vaga, assim também como a vaga precisa estar adequada ao estagiário. À medida que você escolhe o estagiário também escolhe a empresa, porque é importante a permanência dele. E o que conta para o senhor com esse recrutamento, quando não sai dentro das normas previstas e o estagiário não fica retido na empresa? Quais as consequências que isso aí traz? A consequência de aprendizagem para todos, não é? À medida que o próprio empresário, o próprio RH da empresa não sinaliza, não perfila, como a gente diz, estabelece o perfil adequado, digamos assim, na vaga, a nossa orientação é em função daquilo que nos é passado, tá certo? Eventualmente a gente busca o melhor estudante para aquela oportunidade com aquele perfil. Se o perfil muda, às vezes muda ao longo do próprio, né? Ao longo da própria experiência, aí cabe ao estudante permanecer ou não, entendeu? A empresa está livre para... É porque não há estabelecido pela legislação educacional, não é a legislação do trabalho. Quando a Evo Estágios, ela faz a captação do estudante. O estudante, ele busca a Evo Estágio por livre e espontânea vontade. Sim, nós temos feito, por exemplo, eu tenho feito palestra nas faculdades. Aí isso tudo, né, sensibiliza, perfeito. E aí viabiliza esse estudante para uma determinada empresa X. Sim. A partir daí, qual a responsabilidade da Evo Estágios com esse estudante já estagiando dentro dessa empresa? Que tipo de acompanhamento? A documentação é necessária, não é? E há compromisso de baixa parte. É necessário que ele permaneça estudando. Se ele não permanecer estudando, automaticamente o contrato dele é rescindido. Porque a característica do estágio é que há condição necessária e suficiente que ele seja estudante, tá certo? Agora, por exemplo, finaliza o curso. Nós temos alguns encerramentos de contrato, ou de TCS, de termo de compromisso, porque o estudante não renova, abandona o estágio. Está entendendo? Muda de escola e não comprova que está na próxima. Então, a gente é muito rígido com relação a isso, a documentação é necessária. Porque o nosso papel, nós somos gestores de um contrato, né? Nós diligenciamos todo o chamado diligenciamento do TCE, que é isso. Está assinado, não está assinado pelo pai quando é de menor, sabe? Então, alguns detalhes operacionais são extremamente importantes e que o nosso papel é deixar o empresário para cuidar da parte operacional junto ao estagiário, tá certo? Mas a parte documental é o que nós fazemos. A gente tem falado muito de estagiário de nível médio, só que a gente tem esquecido muito do estagiário de nível superior. E esse estagiário de nível superior, hoje nós temos um canal natural que trabalha para ele, que é o LinkedIn. É uma rede de trabalho onde você se cadastra e quando você consegue um perfil premium, você tem mais oportunidades, você tem mais visualização e o próprio LinkedIn começa a trabalhar para você. Porque os sites, não só a Avo, mas as outras empresas buscam essa seleção a partir do que tem lá. Lá você pode colocar artigos e uma série de outras alternativas. Hoje, qual a maior dificuldade que você encontra para contratar estagiários?
quais são as maiores limitações que eles chegam para você? Veja só, nós estamos falando agora de nível superior, né? Entender dessa forma, né? Não é que a gente tenha esgotado o ensino médio, não, né? Na verdade, é um outro mundo, não é? Mas, por exemplo, as universidades, eu venho na academia, tá certo? Então, eu convivo já há 40 anos, mais de 40 anos com, digamos, esse público, não é? Eu era menor também, sabe? Então, de uma forma ou de outra, eu vejo o seguinte, eles se adequam bem nessa questão de LinkedIn, redes sociais, etc. Talvez até mais do que o recomendável, né? Na medida que há uma perda, digamos assim, de energia. E esses pesquisadores revelam isso nesse livro, tá certo? Com essas redes sociais. De uma maneira ou de outra, a gente tem buscado fazer a compatibilização dos talentos que envolvem currículo, potencial, blá, 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 tá certo? Com as oportunidades que se apresentam. E digamos assim, o momento de cada empresa, né? Então, eu sou consultor também de muito tempo, então a gente percebe a empresa está crescendo, está evoluindo, vai ampliar, ou a empresa vai entrar num processo, sabe, regressivo também, tá? Então, o que a gente faz? Se adeque, tá certo? Estimula o aluno a se adequar. Por exemplo, há um supermercado aqui que é da Cencosud, né? G Barbosa. Ela é G Barbosa antigamente, ou é G Barbosa hoje, mas foi adquirido por um capital chileno, né? A Cencosud é um grupo chileno, tá? E, coincidentemente, eu tinha um aluno que trabalhava no supermercado anteriormente, tá certo? E ele concluiu, o Bartolomeu, o que é que eu faço agora? Eu disse, você pretende continuar na empresa? Pretendo. Faço um curso de espanhol. Ah! Eu digo, exatamente. Encontrei com ele por que isso? Não, porque a sua empresa está sendo vendida para os espanhóis, para os chilenos. E qual é o idioma que se fala no Chile? Castelhano, espanhol, tá certo? Aí ele anotou aquela coisa, um rapaz muito interessante, chamado Assis, né? Ele cuidava ele era responsável por um setor lá no supermercado anterior. Encontrei com ele algum tempo depois, ele, como é que está você? Já estou como supervisor. Eu digo, uau, o que foi que aconteceu? Simples. Quando os chilenos chegaram, eu falei, bienvenidos. Ele falou, habla espanhol? Poquito. Pronto, foi a forma, entendeu, de diferenciar. E o senhor está de parabéns porque o senhor fez uma virada de chave na vida dessa pessoa. Exatamente. Né? O Evo Estágios não é só, é também essa questão de colocar a sua maturidade, a sua experiência como professor, como doutorando, né, para fazer com que esses jovens virem essas chaves, que é isso que a gente sente a dificuldade hoje. É geração Z, mas sente essa dificuldade. Apertar Bartolomeu só mais um pouquinho. Nós tivemos a mudança tecnológica. A virada de chave. Tendo, né? Estamos tendo. Constantemente, numa velocidade muito grande. Mas nós tínhamos um número imenso de porteiros, que foram substituídos por porteiros eletrônicos. Nós tínhamos agências bancárias que foram substituídas por caixa eletrônico e hoje nós temos aplicativos. E uma série de profissionais estão sumindo do mercado. E outras vertentes estão surgindo no mercado. Como você encara esse mercado de trabalho, principalmente na região metropolitana? Nós temos a BID, nós temos o Polo Petroquímico de Camaçari, mas em Lauro de Freitas, qual é o maior polo empregador aqui da região metropolitana da nossa cidade? Setor de comércio e serviços. Nós somos um município pequeno, eu faço parte de alguns conselhos do município, não é? Conselho de turismo e outros. De uma maneira ou de outra, a gente se preocupa muito em qual é a identidade do territorial. E foi meu foco quando eu concluí o doutorado. Qual é a identidade territorial de Lauro, sabe? Qual é o bem, assim, que faz com que as pessoas... Opa, isso é Lauro, tá certo? E nós somos um município pequeno, né, espremido entre Salvador e Camaçari, duas potências em termos de arrecadação, tá? Então, de uma maneira, passagem, não é? Então, de uma maneira ou de outra, eu tenho, nas oportunidades que eu tenho tido, inclusive no Rotary Club, que eu faço parte, sempre é disseminado esse conceito. É preciso estudar o município,
Né? É preciso estudar. Colocou uma coisa muito importante aí, a identidade territorial. territorial. O que caracteriza o nosso município? Lauro de Freitas é turismo, é comércio, é empreendedorismo, é saúde, é educação, é o quê? A questão é essa. Não é? E os jovens Talvez tudo isso. Agora, como é que faz essa amálgama, né? De que maneira essa coisa se conforma, tá? E que dê identidade. Essa plasticidade. Que conselho você daria para os jovens de Lauro de Freitas que não querem seguir na área de comércio e serviço para avançar para outros mercados? É só, vem muito o que é que dá no coração de cada um, né? O que é que ele quer fazer, sabe? A orientação vocacional é um negócio interessante, né? A gente imagina que é um espelho nosso, não é. Alguns deles serão músicos maravilhosos, se houver oportunidade. Eu já tive aluno de tudo, 40 anos em sala de aula, né? Eu já tive estudante de matemática que o sonho era ser dançarina de pagode. O que é que você está fazendo aqui, minha filha? Vai embora. Aqui você vai estudar matemática para quê? Percebe? Entendi. E aí o coordenador da faculdade particular, né? A faculdade do coordenador do curso me chamou: professor, o senhor está desestimulando os alunos a continuarem no curso? Eu digo: não, estou estimulando-os a serem felizes. Ele não entendeu muita coisa. Eu digo: olha que eu assino para ir embora, eu não vou permanecer aqui não. Perfeito. Sabe? Vamos tirar uma fora da curva aqui. Sim. 16 anos, a partir de 16 anos, o estágio... Exatamente. Mas hoje nós vimos dentro da faculdade muita gente eu diria, terceira idade, segunda idade. Como é que vocês absorvem essas pessoas para... Sendo estudante, tem espaço no mercado. Tem espaço. Estagiário não tem limite de inclusive idade. na pós-graduação, inclusive no mestrado, inclusive no doutorado. Há um filme famoso, que não é famoso, que teve uma repercussão grande, chamado Os Estagiários. Exatamente isso, era o estagiário da terceira idade. Ele foi CEO e voltou como estagiário. Como as empresas se enriquecem com esse, sabe? Com essa maturidade. Com a maturidade. Porque o grande desafio do gestor hoje é compatibilizar 3 ou 4 gerações no mesmo ambiente. Primeira geração dele, que tem o poder. Agora, ele é confrontado muitas vezes pela geração Z, que diz o seguinte: eu quero sucesso imediato. Fala: eu vou contar a minha história. Eu fui 10 anos balconista, depois eu levei 5 anos como gerente, depois eu levei 8 anos como encarregado regional e hoje eu sou subdiretor. Você levou 40 anos para ser só isso. Percebe? Então há um descompasso nessa, digamos, na perspectiva temporal, tá certo? Do que se refere ao encarreiramento. E outra coisa, a juventude tem um desejo muito grande, ao meu olhar, de sucesso imediato, sendo jogador de futebol, cantor de pagode, digital influencer e jogador de futebol. É um negócio interessante. Uma pesquisa revela o seguinte: 95% dos jogadores profissionais de futebol no Brasil recebem um salário mínimo. Criadores de aplicativos que ganham fortunas. Alguns, pouquíssimos, uma raridade. Influência, eles querem ser... eu fiz uma pergunta ao senhor Bartolomeu, porque eu tive uma experiência bem, assim, uma determinada época da minha vida, antes da farmácia. Antes da farmácia. Não, durante a farmácia, durante a farmácia. Eu e um grupo, nós fizemos uma parceria com uma faculdade, que foi até o Unime. E formamos durante 2 anos algumas turmas, né? E teve algumas turmas que tinham curso de saúde, técnicos, de educação continuada, né? Capacitação, 3, 4 meses. E a gente foi viabilizar essas pessoas para o mercado de trabalho e ficou muito mais fácil para a gente viabilizar as pessoas de uma certa idade mais maduras. Né? A gente, no primeiro início dos cursos, eram meninos jovens de 18 a 24, 26 anos, 16. Então, assim, a gente tinha mais dificuldade para entregar e nós não éramos tão tecnológicos com vocês, com tudo isso aí. A gente fazia muito presencial, convidava os... Então, era muito mais fácil eles acolherem essas pessoas mais maduras, né? E tem gente até hoje empregado. Não, é isso. O que de mais interessante que eu ouvi foi o conselho da dançarina de pagode e da questão da identidade do município.
Então, eu acho que a importância do jovem se conhecer, saber o que ele quer e saber o que ele está buscando e se direcionar para isso. A questão do mercado de trabalho, do mundo do trabalho, ele é muito amplo e ele não se reduz ao academicismo. Hoje ele se reduz, hoje ele está amplificado a questão das habilidades que você tem. Porque às vezes até o que você considera como lazer, você consegue empreender e ganhar até muito mais. Mas que conselho você daria hoje para as secretarias de educação, para as escolas, para os formadores? Eu só acho que a educação, eu comecei a fazer um doutorado em educação, não prossegui, mudei para geografia, que é da área de planejamento territorial, mas enquanto eu estava no doutorado em educação, como aluno especial na UFBA, eu questionava muito exatamente, digamos assim, o fechamento, né, dos profissionais de educação voltados para si mesmo, tá? Como um todo. Tá? E o mundo em evolução lá fora, né? E a discussão na FACED era exatamente voltada para os núcleos, entendeu? Então, de uma maneira ou de outra, eu vejo o seguinte, Isa, de que maneira o jovem vai se posicionar vai depender muito dele. E por mais que você, digamos assim, capacite formalmente, o influencer passa a ter uma influência maior do que você, sabe? Porque é um grupo de referência. Sociólogos estudam isso, né? Quer dizer, é preciso estar numa tribo. Tá? Então, você furar a tribo, você não consegue, tá certo? Então, entender a tribo e colocar o seguinte, de que maneira eu posso contribuir para isso? Eu acho que algumas iniciativas são louváveis nesse sentido. Eu acho que o próprio Instituto Gêmeos se propõe a esse tipo de coisa, é refletir muito mais do que tentar impor, sabe? Refletir para entender. Porque não resta dúvida, parte desse grupo, Rosana, de ex-alunos que estão hoje ainda alocados no mercado, porque entenderam, digamos assim, a proposta e se dispuseram a fazer. Porque alguns entenderam, não fizeram. Não fizeram. Outros nem entenderam e nem entraram, sabe? Então, a educação é isso. A educação é um processo de filtro mesmo, sabe? Não tem jeito, tá? Nem todo mundo que entra, tá certo? Vai sair do mesmo jeito. Há fugas, né? Há furos dessa filtragem, tá certo? Estimular por outras coisas, né? Eu tenho aluno, por exemplo, aluno de administração maravilhosa, formou num mês, casou no outro, foi morar no interior, na fazenda. Você vai dizer o quê? Felicíssima, sabe? Então você pergunta, mas estudou tanto para quê? Estudou tanto para decidir da melhor maneira, sabe? Você não tem o domínio, digamos assim, da decisão do seu aluno. O máximo que você pode fazer é alertá-lo de que determinados caminhos são mais difíceis, tá certo? São mais complicados, entendeu? E outros podem ser mais fáceis. Agora a escolha tem que ser dele, não tem jeito. Hoje no município, o Instituto Gêmeos tem um projeto que é o projeto de integração de estágio, que somos parceiros da EIVO. E dentro desse projeto nós já tivemos webinários comigo, onde a gente trabalhou a questão da preparação do currículo, a preparação para a entrevista, a postura dentro do ambiente de trabalho, a questão academicista, a questão da vocação, a análise do perfil, a questão vocacional, e temos muitos outros trabalhos voltados. Tivemos no Jacira Mendes com Yuri uma palestra dia 27 a respeito do mundo do trabalho, a evolução da empregabilidade, e nós convidamos vocês a seguirem tanto a EIVO Estágios quanto ao PIE, que é o Programa de Integração de Estágio, PIE, dentro do Instituto Gêmeos, onde a gente também tem outros projetos, o Educacete, o Quintal Cultural, o Lilá, o Biblioteca Viva e muitos outros que estão aí.
Agora eu franqueio a palavra para que o professor Bartolomeu possa antes dele te passar de palavra, tem uma coisa que eu quero falar. Eu estava lendo ontem, rapidinho, sobre a questão do IA e os ofícios, né? Pedreiros, né? O artesão, que não vai substituir. Você, como doutorando hoje, qual a mensagem, o que você fala sobre... É uma reflexão dessas questões. Porque hoje está faltando, quando você busca até para dentro da sua casa, para você fazer uma reforma, está faltando um pedreiro bom. Está faltando alguém que faz uma boa pintura, né? As pessoas hoje que fazem crochês são, assim, peças raras, né? O artesanato cada dia mais caro, mas é tudo manual. O que você vê disso aí? Que essas pessoas, esses jovens da geração Z, poderiam também estar trazendo isso para si, como ofício? Quando eu concluí meu doutorado, eu abordei o aspecto da cooperação, né? Eu estudei a teoria da cooperação. Cooperação humana e institucional. Foi o meu foco. E eu viajei para Santa Catarina para pesquisar a banana, que é outra história, entendeu? É como bem territorial. Há um município chamado Corupá, em que a banana faz parte do DNA de tudo. Então, o mês de outubro é chamado mês da banana. Então, de 1º de outubro a 31 de outubro, todo dia tem alguma atividade vinculada à banana. Banana como fator econômico, banana como fator educacional, tá certo? Banana faz até cabelo. Exatamente. Tá? Então, há concurso de cuca, que eles chamam de bolo, né, de banana, entendeu? Aquilo mobiliza a comunidade como um todo, entendeu? Digamos assim, esse foco na banana, na cooperação. E lá, então, eles têm o seguinte, de que maneira o jovem, né, estimular para continuar a roça, continuar a plantação de banana, porque eles estavam perdendo, sabe? Então, quando você diz o seguinte, a inteligência artificial, principalmente na área de produção de banana, produção agrícola, é maravilhosa. Agora, alguém tem que chegar lá e plantar, né? Alguém tem que olhar para ver se está bom ou não. Igual você tem robôs que façam isso, em determinado momento, por exemplo, aqui no interior da Bahia, da Chapada, você tem plantações maravilhosas de morango. É preciso virar o morango manualmente, porque a máquina vai esgaçar, sabe? E uma máquina que tem essa centralização, exige, é caríssimo. Então, a gente convive exatamente com essa questão, sabe? A tecnologia chega, substitui. Agora, há um artigo que eu li recentemente que diz o seguinte, os indivíduos mais bem pagos no futuro serão encanador e pedreiro. Eu li. Porque você tem o seguinte... Tem alguns aí que estão... e eletricista. Porque é imediato. Se você não tiver habilidade para consertar o regulamento, você perde. Você não perde a água, você perde seus bens. Imagina estourar um cano aqui em cima. Percebe? Então, e o indivíduo que tem esse domínio, se ele se profissionalizar, não é? Se ele se sentir um profissional, ele vai se portar como profissional, entendeu? E aí tem um futuro grande. Hoje a gente vê a maior renda da região da Costa do Dendê, com marceneiros que trabalham em estaleiros. Então, e também muita coisa está mudando, porque o que a gente via de piso está sendo colocado com emborrachado, a própria construção vem mudando, a gente está vendo computadores, a gente está vendo impressora 3D. Então, eu creio que esse mercado ainda mude muita coisa. A gente está vendo os motorhomes, os camper, que estão ganhando mercado e até a forma de moradia vem sendo mudada. Mas eu acho que por mais que mude, Isa, a mão de obra sempre está presente. Mas, pelo nosso tempo de entrevista, eu quero franquear a palavra para o professor Bartolomeu e queria também algumas referências de leitura. E aproveito para deixar uma antiga, não sei se o senhor recomenda, mas Admirável Mundo Novo. Bom, boa recomendação. Esse aqui é mais moderno, não é? Como geração V. A geração Z, o Z Economy, de que maneira a geração Z vai mudar o futuro dos negócios e o que fazer diante disso. Aqui aborda a questão educacional, a questão do emprego, a questão do trabalho, a questão do estágio, está muito claro aqui, e a questão do diálogo, né?
é preciso entender que a necessidade de diálogo com a aceleração ela é enriquecedor para ambos, né, os interlocutores. Tá? Reflexão final a rigor, não é? Entendeu? Eu queria voltar a agradecer, tá certo? Colocar, digamos assim, que a Avistage está nessa missão, tá? De fazer com que haja uma aproximação favorável e produtiva entre jovens talentos, estudantes, e o mercado de trabalho através do estágio, capacitando as empresas também para incorporar e investir em estudantes, sabe? Porque o investimento, quando você coloca como investimento, significa o seguinte: você está investindo agora para colher no futuro, né? Um futuro, um estudante adequado à sua cultura, com experiência anterior de hábitos, de rotinas, né? Você não precisa necessariamente investir novamente na parte introdutória, já está ali, sabe? E aí finaliza o nosso propósito, né? Que é entregar, digamos assim, colocar um estudante no início, tá? Da sua vida estudantil. Nós temos alguns alunos, por exemplo, mesmo de faculdade, são de menor, né? Menor de 18 anos, o pai e a mãe têm que assinar. Entendeu? Conduziu a entrevista com uma estagiária nossa em que ela falou: posso levar minha mãe? Eu digo: claro, não tem nada para esconder. A mãe foi, ficou, presenciou a entrevista, influenciou certamente a estudante para, entendeu? Incorporar-se com a gente, entendeu? Então, a gente lida com essa questão. Ela vai ser efetivada certamente agora, quando finalizar o curso. Ou seja, de uma maneira ou de outra, o propósito nosso é esse, entendeu? Cumprindo esta missão da Avistage, fazer exatamente a conexão, né? A gente tem que entender que, por outro lado, você tem um negócio, muitas vezes a remuneração é mais limitada mesmo, tá certo? Do empresário, e tem que chamar a atenção do estudante. Se você achar outra oportunidade, vai. Agora, o que tem aqui é isso. De uma maneira extremamente transparente, sabe? Agora, com essas vantagens, aqui é uma empresa pequena, você fala com o dono, você pode lá ter uma bolsa maior na empresa maior, mas lá você vai ser um número, tá certo? E o que é que você vai fazer lá? Porque como reflexão final, há em algumas instituições desvirtuamento do papel do estagiário. O estagiário não é para tirar xerox. Ponto. Perfeito. O estagiário é para completar seu estudo, capacitando melhor para ser um bom profissional no futuro. Com isso eu encerro. Perfeito. Para quem quiser vagas e saber quais são as oportunidades que tem aberta, a Evo Estágio possui o Instagram, evoestágios.salvador, o Facebook, ou o Evo maiúsculo, pode fazer um print na tela. Isso. E vocês vão ver perfeitamente o QR Code também. Perfeito. Finalizando aqui, né? Hoje foram 2 programas. O primeiro programa com a doutora Thaís Araújo, agora com o nosso doutor Bartolomeu, doutorando. Eu estou muito feliz em conhecê-lo, né? Tá aí um livro. Pode passar aqui para mim, por favor? Aqui, papais e mamães, né? Tios, avós, aqui, um belíssimo presente para dar para os seus meninos e meninas, não é isso? E principalmente estudantes, né? Que queiram investir, porque quando a gente fala em estágio, a gente não está falando só de nível médio, a gente está falando de nível superior, de nível técnico, de nível médio. E o senhor está convidado para mais vezes aqui, né? A gente está fechando esse ano aí com fé em Deus. Está bem apertadinho nessas últimas semanas, mas vai dar tudo certo. Os próximos convidados vão estar aqui. E um beijo no coração de cada um de vocês. Agora com a Isa Croizia aí. Sigam a vocação de vocês, escutem o coração e não procurem emprego somente por dinheiro. Tempo é vida. E você leva mais tempo no ambiente de trabalho do que propriamente em outros ambientes. Então, é muito importante para a sua saúde física e mental que você trabalhe em algo que lhe dê prazer, em algo que você goste e que se sinta bem. E quando trabalha, entrega melhor, né? E por mais ambientes sadios, tanto na rede pública quanto privada. Enfim, uma boa tarde para vocês. Caio, tira uma foto aqui nossa, por favor, Caio. Muito obrigada, Silva.